Boa noite, pessoal. Meu nome é Yasmin Kali e a gente vai começar a quarta aula do projeto Estrutura Urbana. E a nossa aula de hoje, ela trata de composição. Então, qual que é o objetivo principal de se pensar composição? A gente vai tentar entender como que os elementos de uma imagem conversam entre si e como que eles se harmonizam e como que eles podem ser usados para criar uma impressão, passar um sentimento, passar alguma coisa que a gente queira, né? Então, a gente vai trabalhar com conceitos básicos para começar. Eu vou passar algumas dicas, algumas regrinhas, mas é aquilo, né? Toda regra, em algum momento, ela pode e deve ser quebrada. Então, isso aqui vai servir só como um guia para vocês. Então, primeiro a gente vai pensar nos tamanhos. Depois a gente vai observar as posições. Depois nós temos os espaços. E depois nós temos as formas. Esses são só alguns itens para a gente ficar atento. Só para a gente ter por onde começar. Porque num desenho, isso tudo é além daquilo que a gente está criando. Porque aquilo que a gente está criando vai ter uma figura, um cenário, vai ter as cores, vai ter o material que você usa. Esses itens, eles são só da composição. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de composição e por que é importante estudá-la. Então, esse aqui é um exemplo de um grafite que foi feito pela Trupe SA, eu estava junto, e que ele não tem planejamento nenhum de composição. Então, é assim, olha como fica, né? É bonito e tal, é a festa dos bichos, como a gente chama, mas ele não tem planejamento nenhum de composição. A gente foi desenhando aleatoriamente onde a gente quis, e cada um fez o animal que quis, a gente só combinou que ia ser animais. Então, ele tem uma composição temática, mas ele não tem composição formal. Os elementos não estão estruturados na imagem de uma forma que faça sentido. E aí, esse aqui é um outro exemplo que já foi desse ano, feito pelas mesmas pessoas, pela mesma equipe, só que nesse a gente planejou, e também são animais, então o tema é igual, mas nesse aqui a gente já planejou a composição. Inclusive eu trouxe o planejamento, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas esse aqui é um exemplo de um rascunho. A gente só desenhou, a gente pensou assim, a parada de ônibus é aqui, os animais vão estar dessa forma. E aí, com planejamento básico, a gente já consegue um resultado bem mais ordenado, né? Então, a gente já planejou qual seria o espaço de cada um, que eles vão estar dispostos horizontalmente, etc. Então, meu objetivo com a aula de hoje, para vocês, é conseguir passar de uma composição básica para uma composição um pouquinho mais elaborada. Então, a gente tem vários tipos de composição. Esse aqui é um exemplo de uma composição mais simples de todas, que é você fez um desenho. Caraca, eu quero fazer um desenho. Esse aqui, eu sou foda, estudei, eu fazer o cabelo da mulher, a xícara, procurei referência, estudei tudo que o professor Vandré falou, pá, meu desenho. Mas essa composição, ela ainda é a composição mais simples de todas, que é a que a gente chama de figura central. E a nossa ideia hoje é conseguir pensar o espaço de uma forma um pouquinho mais complexa. Então, sair dessa figura central e conseguir combinar ela com outras figuras, talvez com um cenário, para que a nossa composição se torne um pouquinho mais complexa. Essa aqui é um exemplo de uma composição que também é uma figura central, só que ela já tem um pouco mais de estrutura. Você vê que ela tem essa linha. Ela faz uma linha de zigue. Eu vou riscar porque esses desenhos não são originais, tá? Eu tirei xerox, então ninguém se preocupe com isso. Inclusive, vocês podem fazer, se quiserem, tirar xerox do desenho para estudar, né? Para rabiscar por cima, para treinar cor. É uma coisa que eu costumo fazer bastante. Então, essa aqui, ela já tem uma estrutura mais legal, ela tem um formato, né? E a gente pode ter composições com vários formatos. Por exemplo, em zigue-zague, a gente pode ter com formas, né, de letras, isso aí, com L, com O, esse tipo aqui seria tipo uma moldura, né? Eu chamo de composição tipo moldura.
Então, eu vou mostrar para vocês alguns tipos e depois a gente vai praticar um pouquinho. Esse aqui é um outro tipo muito legal de fazer, que às vezes a gente esquece que também é uma composição, porque ela parece muito bagunçada, mas é a composição tipo padronagem, que é o que se usa muito na indústria têxtil, né, para fabricação de roupas. E, inclusive, é um mercado de trabalho bem legal. Existe uma carreira, né, só fazer estampa. E aqui é uma composição onde os elementos eles estão dispostos de uma forma mais ou menos igual em toda a folha. Esse aqui também é um exemplo de padronagem, né? Então você vê que não tem uma figura central, não são vários elementos ordenados, igual naquela parada de ônibus. Eles estão meio que como se você tivesse jogado um monte de feijãozinho e eles tivessem se espalhado numa folha. Esse aqui já é um grafite também que a gente fez, né, da ProPSA, que é uma composição que tem uma moldura. Então você vê que tem uma figura central, duas no caso, até três, né? O peixinho também é uma figura. Mas ela tem algo que moldura a imagem. Vocês conseguem ver? Que aqui existe quase como se esse cenário estivesse abraçando os personagens. E aí o que isso faz? Joga o nosso foco lá para dentro. Porque a gente vê que é um cenário que está ambientado, mas a gente tende a olhar para quem está lá dentro. Então é uma forma já de começar a criar um ponto focal, um lugar para onde o nosso olho vai, né? Para a gente começar a conduzir o olhar do espectador para o nosso desenho, para a gente conseguir controlar isso. Essa aqui também é uma parada de ônibus, ela já tem um direcionamento que é mais ou menos um infinito, assim, ela vem... são duas formas que meio que se completam, né? Você vai de uma forma para outra e joga para essa forma de novo, então ela tem... A gente vai começar a perceber que tipo de movimento que o nosso olhar faz quando percorre essas imagens. Aqui também é legal porque as figuras e o fundo, elas são bem diferentes, que é o que a gente chama de contraste figura-fundo. Então aqui, o nosso fundo, ele é bem calmo, digamos assim. Ele só tem duas cores, ele só tem tom de cinza. Então o que acontece? O fundo é jogado lá no fundo mesmo, e as figuras elas ganham mais importância. Então é uma coisa importante para a composição também, você conseguir separar os elementos. Porque na padronagem, vocês veem que não tem diferença, muita diferença entre figura e fundo. Eles são parte da mesma coisa, da mesma textura, né? Aqui não, aqui já é bem mais destacado. E esses são alguns tipos de composição. Para vocês verem como que, às vezes, o mesmo elemento, o mesmo animal, uma figura parecida, ela pode ser usada de várias formas diferentes para criar outros tipos de narrativa. Sair daquela figura sozinha, né, central. Então, o que a gente vai começar a prestar atenção nessas coisas aqui? Eu vou fazer alguns exemplos de como que a gente pode aplicar isso, tá bom? E se tiverem perguntas, podem mandar, tá bom? Hoje a Adriana que está aqui para me ajudar a respondê-las. E no final dessa aula, eu quero fazer um desenho com vocês, assim, não com vocês porque eles não estão aqui, né? Mas com ideias de vocês. A ideia é que vocês escolham coisas para eu desenhar. Porque eu tenho algumas referências, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que vocês fizessem pedidos, né? Escolhessem coisas tipo animais, plantas, sei lá. Vão escolhendo aí, vão tendo as ideias que no final da aula a gente vai fazer isso aí. Então, o que seria o tamanho? Primeiro, eu vou tirar o objeto daqui. Eu vou fazer um objeto qualquer. Eu vou fazer uma pessoa, tá? Uma pessoinha aqui. A pessoa é o sujeito da imagem, digamos assim. Ela é o tema, né? Mas essa pessoa, ela pode ser de vários tamanhos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Em vez de fazer um desenho na folha, eu vou fazer vários. Isso aqui é um negócio que a gente chama de thumbnail. Thumbnail nada mais é do que o inglês para unha do dedão. Seria um desenho pequenininho que a gente usa para planejar um desenho maior. Então, isso aqui não é um desenho final. Essa folha eu estou usando como um rascunho, só para conseguir pensar, planejar uma composição futura.
E eu tô fazendo tudo de canetinha para vocês conseguirem enxergar, tá bom? Mas vocês podem fazer de lápis, no caso de vocês, tá? Porque é só um planejamento, pode ser com caneta Bic também, tanto faz. Então vamos lá, pro tamanho. Essa pessoa, que diferença faz se ela tiver desse tamanho, por exemplo? Ou se tiver uma pessoinha pequenininha atrás dela? Ou se forem duas pessoas, uma na frente, outra atrás, e aqui só tem a cabeça de uma delas, observando as outras duas. Então isso aqui já é variação de tamanho. Ou eu posso ter muitas pessoas pequenininhas, entende? É uma coisa bem simples que a gente vai começar a brincar para ter ideias mesmo, para criar narrativas, que é fazer coisas de tamanhos diferentes, tá bom? Essa é a primeira coisa, o primeiro item seria o tamanho. Agora a questão de posição, mesma coisa. Vou fazer outra coisa agora, tá? Vamos lá, um gato. Desenho que aqui, não importa se o desenho tá bonito, se o desenho tá feio. Aqui esquece tudo que precisa aprender. Aqui é só um rascunho, tá? É só pra gente começar a ter ideias para composição. A posição dele aqui tá central, certo? Mas e se esse gato estiver em cima de uma mesa, né? Olha que delícia. E se esse gato estiver escondido, quase saindo da folha, querendo atacar alguma coisa que está aqui em cima? E se esse gato estiver olhando para alguma coisa que está aqui? Então isso aqui também é só mudança de posição. Aqui eu já adicionei outro elemento, né? Mas não precisa também. Então a ideia é pensar, aonde nessa folha que o gato pode estar? E tudo isso vai criar uma história diferente. É um pouco abstrato, mas o nosso cérebro, ele entende essas coisas de uma forma subjetiva. Então, por mais que a princípio não faça muito sentido, você fala, só eu mudar o gato para o ponto da folha vai significar outra coisa? A princípio parece que não, mas o nosso cérebro começa a interpretar mesmo sem a gente perceber. O nosso cérebro começa a criar essas outras histórias. E aí, mesma coisa, eu posso usar uma coisa com relação a outra, porque esses itens aqui, eles conversam entre si também. Eu não vou vou fazer uma composição só com tamanho. Não, você vai usar tudo isso ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho... eu mudei a posição do gato, beleza, eu botei ele aqui embaixo. Mas aí eu posso ter um outro gato maior atrás dele, por exemplo. Então eu já brinquei com tamanho, já brinquei com posição, porque eu já estou conseguindo algo um pouco mais complexo. Aí você já pode pensar, um é a mãe, o outro é o filhote, ou esse aqui é uma sombra, esse aqui é o pensamento do gato da frente. E como a partir daí a gente já vai criando pequenas histórias, né, do que pode estar acontecendo. E os espaços. Os espaços eu vou pensar o que tem entre uma figura e outra. Aí já é aquele exercício de espaço negativo que vocês fizeram. Então, que diferença faz eu ter dois gatinhos, um do ladinho do outro, ou se esses dois gatinhos estiverem longe um do outro? Né? Então, esse aqui seria espaço. Aí, o que a gente está prestando atenção não na figura em si, nem no tamanho dela, é nesse espaço que existe entre as figuras. Né? Esse espaço aqui. Certo? E aí eu consigo ter, se eu fizer uma padronagem, por exemplo, quanto espaço eu vou ter de fundo? É esse aqui. Então, espaço é essa relação entre dois elementos, certo? E aí, obviamente, nesse espaço eu posso ter outros elementos, né? Porque aí eu posso ter um cenário, eu posso ter outras figuras, etc. E o próximo é as formas. Aí as formas são as formas que a gente já está utilizando mesmo. Seria a forma, aquelas formas geométricas, né? Que a gente já viu. Então, por exemplo, o círculo aqui do gato. Mas
o que a gente tenta fazer é criar uma certa variação de forma. Então, aqui, por exemplo, eu sei que são dois gatos diferentes, porque eles têm variação de forma. Um é redondinho e o outro é quadradinho. Então, seria mais ou menos isso, né? Porque se eu fizer uma repetição, eu posso pensar que eles são todos iguais, que eles são todos irmãos, e por aí vai. Como eu estou dizendo, é tudo muito abstrato, né? Mas isso aqui, por exemplo, vai ficar parecendo que saiu um monte de gato de uma fotocopiadora, como se eles estivessem numa esteira de rolagem. Sai um gato atrás do outro. Agora, se eu fizer um gato gordinho e o outro gato mais compridão, aí eu já estou criando mais variação. Já é uma composição um pouquinho mais interessante. Então, a variação de forma é mais básica, né? Mais fácil de entender, né? Tudo certo até aqui. Agora eu vou querer que vocês façam comigo um exercício. A gente vai usar essas coisas que eu dei como exemplo, mas agora a gente vai usar corações. A ideia é fazer vários quadradinhos desse tipo, os thumbnails, e tentar pensar como a gente vai colocar corações nesses quadradinhos. Então a forma mais básica é um coração, pá, perfeito, aquele desenho assim, caralho, fiz o coração, maravilhoso. Agora, como é que a gente pode fazer isso de outra forma? Sei lá, 2 corações? Massa, não é tão interessante ainda. Então, a ideia é ir pensando qual o máximo possível de ideias que vocês conseguem ter só com uma única forma, usando diferença de tamanho, diferença de posição, diferença de espaço e diferença de forma, tá bem? Então, aqui eu vou fazer alguns, mas a ideia é que vocês façam também, né? Pode ser agora, espontaneamente, pode ser durante a semana. E, como eu falei, é um exercício rápido. Vocês veem que isso aqui eu não estou muito preocupada, estou usando papel que já está sujo, eu não me preocupo se os quadradinhos são do mesmo tamanho, com material, nada disso é muito importante, tá? O importante é pensar em formas de composição diferentes. Então, um coração encostado no outro, saindo daqui, subindo. Olha só de eu fazer isso aqui já parece que eles estão indo lá longe, né? Ou que eles estão caindo, sei lá, numa chuva de coração. Só nessa brincadeira a gente consegue pensar em muitas coisas diferentes. E isso aqui vai servir tanto para desenho quanto para grafite, né? Vocês viram que nos exemplos que eu mostrei a gente usa para grafite, a gente planeja em conjunto, né? Em grupo todo. E no desenho também. E aqui, como eu estou usando coração, mas você pode usar o que você quiser desenhar, né? Isso aqui é um exemplo mais para a gente começar a entender como é que funciona. Mas se você quer fazer uma pessoa, uma árvore, um cachorro, então você vai brincar da mesma forma. Onde é que eu posso pôr essa árvore? Onde é que eu posso pôr esse cachorro? Qual vai ser o tamanho dessa pessoa? Vão ter 2 pessoas, uma só? E por aí vai, né? E pode ser usado para cenário também. Então, se vejo coração, eu uso a árvore, por exemplo, aí eu já começo a construir, né? Qual que é se elas têm profundidade, né? Se elas têm uma perspectiva. Às vezes pode ter uma árvore emoldurando a minha cena, uma pessoa no meio. Aqui a gente já tem aquele esquema de moldura, né? E isso vai muito de exercício, de observação, começar a observar coisas que vocês gostam, observar quadros, né, ou desenhos, ou coisas que vocês achem legal. Eu falo, cara, eu gosto desse artista, eu gosto do jeito que ela faz, ou os grafites que você vê na rua, para e pensa, como que essa pessoa usou a composição, né? Se ela usou figura central, e se ela usou uma figura central, se tem uma composição interna, igual aquela do zigue-zague, e começa a copiar, né? Tentar fazer com seus desenhos também, de formas que exercitem sua criatividade. Certo? Então, esse é um exercício bem simples, é bem prático,
E a partir daqui, se você gostou de algum, você pode escolher finalizar ele, né? Então, sei lá, gostei desse aqui. Escolhi esse aqui. E aí você vai para uma folha grande e procede normalmente, né? Então, aí você copia só a composição. No caso, esse coração aqui pode ser o elemento que você estiver usando. E a partir daqui você finaliza já com o material que você quiser, com lápis B, com caneta, pinta, colore, etc. Então, este é o nosso exercício de hoje. E aí, Bri? Alguém sugeriu coisas pra gente desenhar? Ainda não, o pessoal tá tímido aqui. O pessoal tá tímido? Tá. Bom, então eu vou mostrar mais alguns exemplos. Esse aqui, por exemplo, é um que tem variação de escala e variação de tamanho, né? Então eu usei para criar uma irrealidade na cena. Então o que eu fiz? Eu peguei um gato, fiz ele muito grande e a mulher eu fiz muito pequena. Então só de mudar o tamanho dos elementos eu já consegui criar uma situação de irrealidade, né? Que se fosse uma pessoa normal, com um gato de um tamanho normal, seria uma cena cotidiana, né? Aqui já não é, aqui já é uma cena fantástica, só mudando o tamanho. Esse aqui é um exemplo de espaço vazio. Então, que eu falei dos espaços. Nesse aqui, o espaço ele é o elemento que emoldura a minha imagem. Então, vocês veem que a gente não precisa necessariamente ter os elementos todos, né? Ter o espaço todo preenchido. Porque aqui, mesmo com o espaço vazio, eu consigo dar a entender que essa mulher está se escondendo atrás de algo, né? Ela está atrás de uma cortina, coisa assim. Então, para a gente começar a sair um pouco da nossa ideia principal e conseguir enxergar mesmo as coisas que não existem como possibilidades construtivas para o nosso desenho. Esse aqui também é um exemplo de espaço vazio, só que nesse caso o espaço vazio ele é preenchido com cor, né? Ele não tem, aqui em cima não tem nada. Aqui embaixo tem um homem, né? Tá se alongando e tal. E aqui em cima não tem nada, mas ele tá pintado de azul, tá? Ao contrário da outra mulher. Mas já faz muita diferença ter um desenho com esse espaço ou ter um desenho que esse espaço não existe. Aqui, por exemplo, já dá muito mais a entender que ele tá preso, né? Que ele tá preso numa caixa, sei lá. E quando eu jogo esse espaço vazio em cima, você já vê que tem uma luz, então ele está num espaço um pouco mais amplo, talvez tenha alguma coisa bonita lá em cima que ele está tentando olhar. A ideia é buscar essas narrativas, né? Yasmin, Oi. A Nájila Loren sugeriu uma cigarra. Uma cigarra? Uhum. Bom. E como a gente faria uma cigarra? Ela falou que lembrou por conta da chuva. Tá bom. Acontecendo agora, nesse momento. Nossa, será que eu sei desenhar uma cigarra? Vamos lá. Eu vou tentar usar uma cigarra, então, de uma forma que ela não esteja central na imagem. Eu vou usar... Isso aqui é uma coisa bem legal, que quem vai mostrar para vocês é a Karen, nas aulas de fotografia. Mas... que a gente chama de regra dos terços. É uma regrinha bem simples, que é uma forma de dividir o nosso espaço. E o que acontece? É uma alternativa para dividir o espaço colocando as coisas no meio. Nesse tipo de composição, a gente vai tentar colocar as coisas fora do centro, então, nessas linhas ou nesses pontos. Então, eu vou usar isso aqui para começar. Eu vou colocar nossa cigarra aqui nesses pontos. E não sei se ela vai parecer uma cigarra, mas vamos tentar. Lembrando que eu não tô fazendo, eu tô fazendo tudo de cabeça, tá? Não tô fazendo referência. Só um exercício de composição. E você, Dri, quer sugerir alguma coisa? Vou pensar. Essa aqui. Você podia desenhar uma plantinha, talvez até essa planta aí que tá do seu lado. Essa planta, vamos ver.
Vou tentar fazer um trem bem louco. Colocar essa planta como se ela estivesse na frente. Gente, aquilo que o Vandré falou é real. A gente pode rascunhar, a gente pode rabiscar. E isso ajuda muito a soltar um pouco, né? Ter um pouco menos de medo. Ter esse medo do desenho ficar ruim, do desenho ficar feio. Então, vocês vão notar que os meus desenhos, essa hora, eles são super bagunçados. E é assim mesmo, é parte do processo. As plantas vão estar aqui moldurando ali na cidade. Acho que tá bom. Árvores, cigarros e plantas. Eu vou colocar para vocês no Classroom esse grid, né? Essa regra dos terços e algumas outras coisas que vocês podem usar, tá? Se quiserem treinar durante a semana, podem usar como referência para criar os desenhos. Lembrando também que o tamanho do papel que a gente usa, o formato do papel que a gente usa, ele faz diferença também na composição. Se ele é retangular, se ele está na vertical, se ele está na horizontal, se ele é quadrado, igual no Instagram, por exemplo. Ele pode ser muito comprido, né? Igual nos desenhos. Às vezes, quando a gente vai grafitar, a gente tem um espaço muito extenso na horizontal, às vezes ele é muito extenso na vertical. Então, tudo isso propicia composições diferentes também, né? Porque as coisas vão ter que se ordenar em outro espaço. Eu também vou usar uma outra estratégia para criar profundidade, que é a de pintar esses espaços. Então, os espaços negativos aqui, que seria onde não tem elementos, eu vou pintar eles para destacar os elementos desse fundo. E claro, se você estiver se sentindo caprichosa no dia, você pode fazer uma textura de folhas, talvez um fundo de floresta, talvez pintar com outras cores, né? Eu vou fazer uma pintura bem básica só para destacar os elementos.
tentei equilibrar um pouco com a repetição de forma. Então, essa forma aqui do caule, eu usei a mesma do outro lado, que é a mesma desse tronco. Isso vai vai unificando a imagem. Na pintura clássica, o ideal é você, assim, uma teoria antiga, né, de composição, é você tentar usar ímpares. Então, tentar, em vez de usar 2, usar 3, usar 5, porque cria mais naturalidade. Então, aqui mesmo eu usei 2 caules, 2 cigarras. Então, isso vai fazer com que a composição ela pareça mais estática. Ela pareça mais quieta no lugar, né? Como se não tivesse muito movimento. E na pintura clássica isso não é muito recomendado, isso causa um pouco de estranheza, porque você tentava imitar a natureza, né? E tentar fazer as coisas da forma mais natural possível, que parecesse que elas eram como na vida real, que tivesse uma sensação de movimento, de fluidez. Então, se você gosta desse tipo de coisa, pintura de paisagem, por exemplo, essa é uma regra ótima, porque vai parecer muito mais real se você não fazer coisinhas pares. Mas eu percebi que isso é uma regra que eu quebro muito. Eu faço muito pares de coisas. E, igual eu falei, quebrar a regra não é um problema. O importante é a gente ter consciência dela, né? Saber como usar, como que a gente está usando, o que efeito isso pode causar na nossa imagem, na pessoa que está recebendo a nossa imagem. Então aqui eu sei disso e eu não ligo. Eu acho legal, pode causar uma sensação de estranheza, né? Tipo, que floresta louca é essa que tudo tem o mesmo formato, tudo tem esse mesmo ângulo. E é uma peça que fica um pouco mais gráfica, mas que também tem interesse visual, né? Então não é um problema, acaba sendo uma solução também. Lembrando que o desenho não é realidade, né? O desenho é o desenho, ele é por si só, ele existe por si só. Então, tudo bem se ele não for igual à realidade, porque a ideia é tentar criar algo diferente, né? Então, aqui está a nossa composição de cigarras, plantas e árvores. É um exercício bem simples, bem rapidinho. E isso aqui pode ser finalizado em qualquer mídia, né, que vocês quiserem. Eu quero mostrar para vocês um exemplo agora de um de grafite e o outro de um cartaz de design. Esse aqui é um cartaz que eu fiz para um espetáculo sobre silêncios, ele é de 2016, né? Tem um tempinho. Mas ele é um tipo de composição que ele se baseia quase totalmente na composição. Tanto que ele só tem preto e branco. E a ideia era criar algo que fosse desconfortável, sinistro, que causasse um soco no estômago, porque era a proposta do espetáculo, algo que incomodasse, né? Porque a peça é sobre silêncios, porque ela falava daquilo que a gente não diz, que não pode ser dito, que incomoda, mas ninguém fala a respeito. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma figura muito sinistra e coloquei ela muito grande. Em comparação, nós, os pobres seres humanos, somos minúsculos. Você vê que é uma coisa... O desenho em si, ele é simples, né? Ele tem forma simples, ele não tem muita cor, o acabamento dele é bem rústico. Mas a gente consegue criar uma sensação muito potente, né? Só mudando a escala, a posição das coisas. Então, vê como dá a sensação de que essa figura sinistra está olhando para esse personagem meio que sobre ele, né? Como se ela estivesse
não cuidando, mas observando ele, né? Se sobrepondo a ele. E esse aqui é uma outra, né? Outra opção desse mesmo espetáculo que eu mantive a mesma forma. Então eu usei o personagem pequenininho e a coisa ameaçadora gigantesca, né? No caso agora é uma mão. Então é só para mostrar como que funciona, né? Como que a gente pode usar isso para criar sentimentos, para passar sentimentos. É um exercício que pode partir do sentimento, né? Dessa ideia, tipo, de pensar o que eu quero com essa composição, para que ela vai servir, o que eu quero causar nas pessoas que veem ela. E isso pode ser muito criativo, né? Pode parecer difícil a princípio, mas também pode ser bem estimulante, né? Para a gente criar coisas. Então, tentar fazer um desenho, o que eu quero passar? Eu quero passar medo, eu quero passar tranquilidade, eu quero passar acolhimento. São coisas muito diferentes que você pode escolher o mesmo elemento. Eu tenho uma mão, eu tenho uma pessoa, mas como é que eu faria um desenho acolhedor com esses dois elementos? Como é que eu faria um desenho fofo com esses dois elementos? Como é que eu faria um desenho tenebroso com esses dois elementos? O tenebroso é esse, né? E eu tenho um outro desenho que é bem emocional também. Emocional no sentido, eu criei tentando passar uma emoção, né? Que é esse aqui. Ele é a representação de uma mitologia indígena, mas o que eu tentei passar com esse foi de algo como uma reverência, como uma força espiritual que é muito maior do que a gente, algo que está além da nossa compreensão. Então, o que eu fiz? Eu coloquei essa personagem muito grande, como se a gente fosse muito pequeno. Então, para dar a sensação de que nós estamos abaixo disso que está acontecendo. E tudo nessa composição leva para o que ela está fazendo. No caso, ela está abrindo uma fenda no céu. É legal essa coisa procura. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei linhas que levam... linhas imaginárias, né? Não são linhas reais. Mas que levam o nosso olhar para aquele ponto lá em cima. Então, todas essas linhas das árvores, essa aqui do acessório dela, até a linha do cabelo, leva para cá. Aqui seria o meu ponto focal, que é o lugar para onde eu escolhi que as pessoas olhassem primeiro na imagem. E tem muitas formas de fazer isso. Uma delas é com essas linhas, outra forma é por contraste. Então, escolher algo que seja muito diferente do resto. Então, essa imagem toda está bem escura, mas esse ponto está totalmente branco, está totalmente iluminado. Já ao contrário daquela outra imagem da moça na fenda, tudo é branco, mas a moça está pintada de cores escuras. Então, essas são formas de criar esse ponto. E essa aqui é uma composição um pouquinho mais simples, mas ela me passa muita estranheza, porque está faltando um pedaço, né? Aqui, essa mulher está olhando para alguma coisa, só que essa coisa não está na imagem. Então, dá aquela sensação de incompletude. De, tipo, a gente não consegue saber o que está acontecendo. Então, bate uma estranheza, né? Ao contrário dessa aqui, que ela está olhando para cima, ela está fazendo algo lá em cima, a gente vê o que ela está fazendo, a gente acompanha o processo, né? Então, aqui a gente tem um encerramento. Nessa imagem, não. Ela está olhando para baixo, ela está indignada, ela está com a cara de que não está gostando, que não está entendendo, e a gente não vê o que ela está vendo. Então, essa é uma sensação que ela passa, é uma imagem que passa muito mais a sensação de incompleto, de talvez algo que não se resolveu, e isso pode ser um propósito também, né? Se você quer criar uma imagem mais tranquilizadora, por exemplo, você nunca vai fazer isso, porque isso aqui vai causar uma estranheza na pessoa que estiver observando. E aí a gente chega nas diferenças de composições, que são, eu separei, né, como estáveis ou dinâmicas, que é uma escala simples para a gente começar a escolher que tipo de composição a gente quer. Então, eu não tenho uma composição estável ou dinâmica, eu tenho uma gradação. Eu tenho uma composição mais estável ou mais dinâmica. Então, essa aqui, por exemplo, é uma composição bem dinâmica, porque a gente não sabe o que está acontecendo, ela causa uma estranheza. Ela tem uma movimentação, ela parece estar se movimentando, ela parece estar querendo alguma coisa que não está aqui, né? E
Já a minha composição bonita das cigarras, ela já é mais estável. Porque elas estão em duplinha, paradinhas, as formas se repetem. Então, o que a gente vai ter é composições mais estáveis, elas vão ter mais simetria, que seria o caso de desenhos simétricos, mandalas, coisas que se repetem dos dois lados. Ela vai ter mais repetição, por exemplo, nas padronagens, que é o mesmo elemento repetido várias vezes. Elas vão ter uma separação nítida entre figura e fundo. Então, você sabe bem o que está na frente, o que está atrás, igual das maritacas. O que é figura, o que é fundo? Eu olho, eu sei. E nas composições mais dinâmicas, a gente vai ter muito mais números ímpares. A gente vai evitar fazer parzinho de coisas, igual eu fiz com a cigarra. E elas passam essa ideia, né? Como eu falei para vocês, de mais naturalidade. Essas aqui, elas são mais artificiais. Yasmin, Oi. Nós temos uma pergunta da Nájila. Fala. A regra dos terços serve para ajudar a dar proporção a figuras, sem que elas não fiquem distorcidas? No caso das figuras, não necessariamente. A gente pode usar a regra dos terços na construção das figuras, mas como uma forma de medir. Então, eu vou supor aqui que você está olhando uma referência, tá? Que você não quer que ela fique distorcida. Belíssima referência aqui. Quando eu estou copiando, para eu fazer na mesma proporção e saber onde é que as coisas ficam, eu posso usar a regra dos terços ou um grid, né? Que não precisa necessariamente ser a regra dos terços. Então, assim, o que eu fiz aqui? Essa aqui é a referência, tá? E esse aqui é o desenho. Vamos supor. Se eu traçar por cima da referência, aí eu consigo fazer no meu desenho também, né? Então, eu posso usar ele como uma guia, né? Para saber onde é que as coisas ficam. Então, aqui, por exemplo, eu vi que os olhinhos estão exatamente nessa linha, ó, nesse coisa. Então, eu coloco eles nessa linha. E aí, a partir disso, eu vou usando para traçar mais ou menos igual. Mas, esse não é o principal objetivo, né? Da regra dos terços. Mas ela pode ser usada para isso. Mas você pode usar não só a regra dos terços, como você pode quadricular o desenho todo, né? Se você quiser também. E copiando por quadrantes. Ou você pode usar um método de medição para conseguir manter a proporção, né? Que é você medir, por exemplo, qual que é essa distância aqui. Pode ser com uma régua, tá? Se você estiver copiando do mesmo tamanho. Então, eu medi, sei lá, tem 2 centímetros. Aí eu meço 2 centímetros no meu desenho e marco. A cabeça começa aqui. Qual a distância daqui? 3. Então, eu meço 3, coloco aqui. E aí, a partir disso, eu vou traçando. Espero que tenha dado para entender. Mas a regra dos terços, normalmente, ela é usada para criar composições, né? Não tanto para copiar figuras. Vamos ver. O que mais? Estáveis, dinâmicos. Eu vou dar exemplo para vocês de composições estáveis e de composições dinâmicas. Como eu não tenho como saber se vocês estão entendendo, acho melhor mostrar. Então, vou fazer 2 exemplos de cada. Composição estável padrão. Rostinho da pessoa, simétrico, tudo bonitinho, igual aquilo que vocês têm uma puta dificuldade para fazer no começo. Todo mundo quer fazer, é difícil pra caramba. E aí quando consegue fica orgulhoso, porque é difícil mesmo. E aí depois a gente percebe que a gente não quer mais fazer uma composição estável. O que a gente quer fazer, na verdade, essa pessoa dando uma pirueta, fazendo uma loucura. Então, que seria uma composição dinâmica. Eu vou fazer com a mesma figura.
Essa pessoa aqui ela já está de lado, ela já está fora de centro. Então aqui talvez já tenha alguma outra coisa acontecendo aqui, talvez já tenha um fundo. É a mesma pessoa, ela está do mesmo tamanho, só que aqui ela está estável, aqui ela está dinâmica. Ela parece estar em movimento, né? Parece estar em ação, parece estar fazendo alguma coisa. Aqui ela está na fotinha 3x4, né? Mostrando como ela é. Então, outra composição estável bem famosa é a mandala, que eu inclusive adoro, faço muito. Por que essas são consideradas estáveis e muitas vezes elas são consideradas bonitas? É uma questão instintiva do nosso corpo. O nosso corpo, ele gosta de ver esse tipo de coisa. Porque essas coisas parecem certas, elas parecem estar no lugar, elas trazem uma sensação de tranquilidade, né? Então, você fazer uma composição desse tipo, provavelmente vocês vão gostar, né, da composição em si. Por uma questão puramente instintiva. A gente gosta. Da mesma forma que a gente gosta de coisas vermelhas, azul e amarelo, coisas coloridas. O nosso corpo entende dessa forma. E vou dar um exemplo dessa aqui, numa composição dinâmica. Seria, por exemplo, eu ter essa forminha, só que em 3 lugares diferentes, de 3 tamanhos diferentes. Talvez eu não saindo aqui. Eu estou tentando usar os mesmos elementos, só que variando. Posição, tamanho. Nesse caso eu não estou variando muito a forma. Só para mostrar quanta diferença a gente consegue criar com a mesma coisa. Né? Porque virtualmente é a mesma coisa. Se eu sei desenhar isso aqui, eu sei desenhar isso aqui. Né? Com se tratando de elementos básicos. Mas viu como já muda bastante? Aqui a gente tende a ficar mais curioso, né, por composições dinâmicas, porque aqui a gente bate o olho e a gente entende. Elas são de fácil apreensão, que é uma das vantagens, né, das composições estáveis. Nas dinâmicas a gente tende a ficar mais curioso e tentar entender o que está acontecendo. Não a gente em si, mas o nosso próprio corpo, né, é instintivo também. Então pode ser que a gente passe mais tempo olhando para essas imagens do que para essas. Aí depende do que você quer fazer. Se você quer passar uma imagem clara, por exemplo, uma placa de trânsito, né, que tem que ser uma imagem muito clara, muito simples de ser entendida, ótimo. Eu quero que a pessoa olhe e entenda. Agora, numa obra de arte, às vezes a gente quer que a pessoa fique lá, tenha uma reflexão, sinta alguma coisa, né, que ela crie um interesse por aquilo, tente entender, ache detalhes escondidos que a gente fez. Então a gente já vai para as composições mais dinâmicas. Lembrando que é uma transição, tá? Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem melhor. E aí, para finalizar, eu vou mostrar um exemplo de um processo criativo. Onde está? De um grafite. Onde é que eu botei? Vou mostrar o grafite primeiro. O grafite é esse aqui. Eu fiz com minha parceira e cunhado. E para chegar nisso, primeiro a gente começou com um rascunho. Então a gente fez um desenho, né? No caso, esse já é o desenho no computador, antes de colocar na parede. Mas a gente começou com isso aqui. Primeiro, explorações sobre o tema. E eu estou mostrando esse processo porque o meu processo de criação ele é muito assim, ele é muito caótico. Você vê que tem rabisco, eu começo rabiscando mesmo, porque eu acho que me ajuda na hora de criar. Vou mostrar para vocês que fazer bagunça faz parte também, né? Então aqui a gente tinha um tema que era Brasil, a gente tinha a marca do nosso cliente e a gente criou várias ideias de composição até decidir o que a gente ia fazer.
Então, aqui é um exemplo de como é que pode funcionar, né? Um processo, usando aquele esquema de thumbnails que eu falei para vocês, de pensar, fazer propostas. Então, daqui, a ideia é criar sem escolher ainda. É um processo de criação que ele serve para você ter ideias. Então, a gente vai tentar tirar as ideias da cabeça. A gente vai fazer tudo aquilo que a gente pensar, a gente faz. Aí pensou em outra coisa, faz outra coisa. Pensou em outra coisa, faz outra coisa. Vai fazendo. Até porque a cliente não vai ver isso, você não precisa mostrar para ninguém, você pode guardar para mostrar para os seus alunos no futuro, você pode jogar fora. E a partir daqui a gente começa a escolher. Então, por exemplo, essa forma aqui, gostei, então vou repetir. Essa forma aqui, não gostei, não repeti mais. E aí depois a gente vai refinando, né? Então aqui já tem essa proposta com cor. Aí a gente foi pensando em detalhes. Aqui não é composição, né? Já estou pensando em textura, cor, etc. Eu vou falar de cor no próximo ano. Aqui já é o projeto finalizado. Tinha ele sem cor também, mas eu esqueci de trazer. Então, mas isso aqui surgiu daquele bando de rabisco. E aí, a partir do projeto finalizado, a gente faz o grafite. E aí, isso pode ser usado para tudo. Pode ser usado para grafite, para pintura, para desenho, etc. Então, aqui eu desenho como processo de criação mesmo, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. E gostaria de falar que na próxima aula, a gente vai falar sobre cores, que é um dos meus temas preferidos. E eu vou mandar para vocês um questionário para saber que tipo de material que vocês já têm em casa, ou que vocês podem conseguir emprestado, podem comprar, para conseguir planejar melhor a aula que vem, certo? Então, quem gostou da aula, quem está acompanhando, muito obrigada. Espero que tenham gostado, que tenham entendido e que respondam ao questionário, para eu conseguir me programar para dar uma boa aula para vocês na semana que vem, certo? Gente, eu queria só dar um recadinho, que o projeto Trupe Urbana Online é desenvolvido pela Trupe SA Crio com recurso do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal, por meio do processo número 00170-0004170/2020-92, contemplado no edital FAQ Apresentação Online. Obrigada, Priscila. De nada. Bom, muito obrigada por terem ficado até aqui e até a próxima.